Sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast Santo Pode Mais, o podcast que te aproxima do céu. Estamos com muita alegria chegando até você, e você que nos acompanha pode se inscrever em nosso canal no YouTube, também curtir o nosso perfil no Instagram, no TikTok, e também deixar lá os seus comentários. Queremos saber o que você quer saber sobre algum assunto, algum tema, né? Aquilo que você mais deseja conhecer. Então você pode deixar aí nos seus comentários, tá bom? E hoje estamos aqui está presente o seminarista Bruno Reitkotter, é isso? Sim, sim. Reitkotter. Então seja muito bem-vindo, Bruno. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre música litúrgica, né? Sim. Qual o significado? O que é música litúrgica? Como nós podemos entender e também distinguir a música litúrgica da música religiosa, música sacra, né? É algo muito interessante, muito importante, né, para a nossa caminhada de fé, né, para aquilo que nós celebramos, para a nossa liturgia. Então, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, querido Padre Márcio. Saúdo aqueles que nos assistem. Agradeço por esse convite, né, estar aqui nesse podcast Santo Pode Mais, um nome muito, muito bonito, né, para esse podcast com esses temas religiosos que nos levam, né, cada vez mais a conhecer da nossa fé e a bem rezarmos, né? E justamente quando falamos sobre, né, melhor rezarmos, melhorar a nossa oração, falar sobre música é um tema, né, muito interessante, muito importante, né? E o Santo Pode Mais, o nome desse nosso podcast, justamente é a busca da santidade, né, através do conhecimento, né, da nossa doutrina, da liturgia, e temas importantes que são a referência para que a gente possa, com a palavra de Deus, é claro, para que nós possamos alcançar a santidade. Então, entrando nesse tema, e aí Rúbia e Sérgio, música litúrgica, música sacra, vocês já pensaram nisso? Qual a diferença? Talvez, né? Talvez. Então, Bruno, existe, assim, é claro, uma diferença quando a gente fala de música religiosa. Então a gente ouve música religiosa e temos aí, nossa, uma infinidade de música religiosa, muitos cantores excelentes, bons, né? Cantores, inclusive Padre Zezinho, né? Sim, dos, assim, uma referência na música católica. Então, música religiosa. Mas nem toda música religiosa é música litúrgica, sim, né? Temos uma infinidade de músicas religiosas que a gente ouve, a gente escuta, né? Mas a música litúrgica, né? Qual que é essa diferença? Muito bem, Padre. Então, né, antes de entrarmos nesse tema e essa diferença aqui, né, muitas vezes ela causa aí grandes dúvidas, né? O que é música sacra, música religiosa, música litúrgica, né? Eu, né, apresento assim meu interesse com relação à música, até porque antes de entrar no seminário havia ali, é claro, um interesse pela música quando se tratava na igreja, evidentemente, a partir do grupo de jovens, né, aprendi a tocar violão ali e tocava com um grupo de jovens, é claro, mas depois com o chamado vocacional, entrando no seminário, e, é claro, tendo mais conhecimento, né, a partir da nossa experiência no seminário, a formação em si, né, que nos leva justamente a cada vez aprofundarmos mais. E assim, então, o interesse foi cada vez mais crescendo no seminário para a música e no contexto litúrgico, né? Nós temos, é claro, as orações em nosso seminário, nossa rotina de oração, e dentre elas, é claro, a própria rotina da oração da liturgia das horas, algo que é uma riqueza, né, enorme em nossa igreja. E assim esse interesse foi brotando cada vez mais, e estando no seminário, os momentos de cantarmos justamente os salmos, os hinos que estão presentes na liturgia das horas, foi brotando mais esse interesse. Então, é claro, aprendi um outro instrumento, né, o órgão que nós temos à disposição no seminário,
juntamente com a formação que nós temos também musical, né, dentro do seminário, com a nossa, né, gostaria até de saudar a nossa querida professora Carol. Né? Carol. Isso, a professora Carol, que é doutoranda em música e está ali à disposição em nosso seminário para justamente fazer essa formação. E semanalmente, né, ela está no seminário nos proporcionando essa formação com relação à questão técnica, musical, litúrgica, e nos ajuda muito, é claro. Então, foi um interesse que cada vez ele foi aflorando cada vez mais, né? Mas, é claro, né, antes de mais nada, né, já alerto que não sou um musicista, evidentemente, não tenho uma formação propriamente dita em música, sim. Mas sim esse estudo, esse interesse justamente com relação à música e à música litúrgica, evidentemente, quando se trata aí de bem rezarmos dentro da liturgia. Então você já, antes de você entrar para o seminário, você já tocava um instrumento. Sim. Já tocava, depois no seminário, é claro, teve essa expansão, essa oportunidade de conhecer mais, aprofundar mais sobre a música sacra, litúrgica, né? E aprender mais instrumentos. Então isso foi intensificando, né? Sim. Antes, é claro, o interesse justamente com relação aos jovens, né? Aquela alegria que os jovens já têm por si só, e o interesse pela música, de tocar o violão e animar ali a comunidade dos jovens, foi esse interesse primário, é claro, né? Mas depois, assim, esse aprofundamento a mais, como interesse mesmo que foi brotando cada vez mais dentro do seminário, né? E quando falamos, é claro, né, de música, e aí, né, o senhor comentou a música religiosa, a música litúrgica, nós podemos, é claro, falar muitas coisas, porque quando nós olhamos para a história da igreja, nós temos aí um arcabouço enorme quando se trata de música, evidentemente, e assim a sistematização que trata justamente da diferença entre música sacra, música religiosa, música litúrgica, na igreja ela se dá com o Papa Pio XII. E justamente ele escreve um documento que se chama Musicam Sacram Discipline. Né? Ele escreve esse documento e assim ele distingue dentro desse documento o que seria a música sacra, a música religiosa e a música litúrgica. Num primeiro momento ele, é claro, vai dizer a música sacra é aquela que tem como razão e intuito glorificar a Deus. Então toda música que tem como tem esse caráter presente, ela é considerada então música sacra, diferentemente da música não sacra, e não teria obviamente esse intuito. Mas aí quando nós dentro da música sacra observamos a música religiosa como esse movimento que nós temos na música, né, se tratando de hoje principalmente, nós vemos aquela necessidade da expressão da fé. Né? A música religiosa ela tem essa característica, expressão da fé. E nós podemos ver, é claro, exemplos diversos, né? O próprio padre mencionou o Padre Zezinho, né? Os seus cantos, que nem sempre cabem, evidentemente, dentro da liturgia, mas que são cantos religiosos, né? Que representam justamente a fé católica e que estão a todo momento expressando a fé. Nós temos um canto bem conhecido em nossas comunidades, né? Dai-nos a bênção, a Mãe querida, né? Para Nossa Senhora Aparecida, e justamente está expressando esta fé, né? Esta devoção à nossa querida Mãe Aparecida, e entra então como esse canto religioso, essa expressão de fé que está presente. Agora, quando nós falamos, é claro, do canto litúrgico, a música litúrgica, aí nós temos regras mais específicas, né? Justamente porque quando nós estamos dentro de uma assembleia litúrgica, ela é ordenada por regras, por ritos específicos, e ali o canto litúrgico, então ele tem essa característica, ele serve a uma determinada função dentro de um determinado rito específico, né? Dentro de uma assembleia litúrgica, quando nós falamos, é claro, né, das diversas formas que nós temos dentro da liturgia da igreja. Então ele seria mais específico, evidentemente. Então Pio XII faz justamente essa distinção, né? Música sacra, música religiosa, música litúrgica, e aí nós vamos cada vez mais afunilando, né, quando se trata da música litúrgica. Quando você fala assim de música sacra,
Então, a música litúrgica é a música sacra também, né? Sim, sim. Está dentro está também. Está dentro, né? Como se nós, né, fizéssemos derivações a partir da música sacra, né? Teríamos a música sacra e dentro da música sacra, música religiosa, que tem esse caráter da expressão e mais devocional, né? Nem sempre com esse intuito de uma função litúrgica, né? E aí temos, inclusive dentro da música sacra, a música litúrgica, né, que tem assim a sua função específica. Né, exemplos que nós podemos mencionar, né, quando se trata da música sacra, no sentido geral que ela representa, nós poderíamos, né, observar as composições de Mozart, por exemplo, né, enquadram-se sim nas músicas sacras, mas nem sempre cabem dentro da liturgia. São grandes peças, né, e tem uma robustez enorme quando se trata, né, da técnica musical e tem sim esse intuito da glorificação de Deus, mas nem sempre se encaixa dentro de uma função litúrgica específica. Aí, claro, né, mencionamos ali dentro da música religiosa os próprios cantos do Padre Zezinho, que tem esse caráter bem ali presente, né, da expressão da fé. E quando observamos a música litúrgica, o canto litúrgico, nós podemos observar, né, dentro da Santa Missa, né, a diversidade que nós temos ali, quando se trata das partes fixas, das partes móveis e assim por diante. Nós, né, teríamos aí inúmeros exemplos que poderíamos mencionar nesse caso. Né? Quais são essas partes fixas e quais são essas móveis dentro da liturgia? Muito bem. Então, aqui há uma carência, muitas vezes, né, quando nós olhamos em nossas comunidades do conhecimento dessa distinção. Justamente na escolha dos cantos, quando nós observamos aí essa falta também de acessibilidade, muitas vezes, porque aonde nós temos, né, evidentemente, essas informações, né, quando a gente diz, olha, a missa, agora, né, tivemos 4º domingo do Advento, né? Quem teve esse acesso ao formulário da Santa Missa, né? Quem teve acesso ao missal romano. Mas muitas vezes se ignora que temos esse acesso quando nós observamos em nossas comunidades o livrinho da liturgia diária, e nós temos ali o formulário. Mas muitas vezes, né, as nossas equipes de canto não sabem dessa informação, não sabem que ali nós temos esse acesso a toda a missa que é celebrada naquele dia, né, e para preparar os cantos. Então, quando observamos as partes fixas, evidentemente são aquelas partes que não sofrem alteração de texto dentro da celebração litúrgica. Olhamos para a Santa Missa, né? Nós temos, evidentemente, o ato penitencial dentro dos ritos iniciais, que tem um formulário próprio para ser seguido. Quando nós observamos, né, quando não se faz, por exemplo, né, o confesso a Deus, pode ser então cantado, né, o ato penitencial completo. E aí nós teríamos ali os formulários para tempos litúrgicos diversos. Né? Do Advento temos um próprio agora e outras opções que foram introduzidas, né, em nosso missal romano. E assim, né, nós poderíamos citar diversos exemplos. Um muito bem conhecido em nossas comunidades, né, um ato penitencial que é cantado JMJ, né, que aí é bem conhecido, Senhor que vieste salvar, né, e as comunidades conhecem bem, e é cantado então o ato penitencial, e essa é uma das partes fixas, né, o ato penitencial como uma das partes fixas, e o Kyrie que vem logo em seguida, mas nesse caso, como ele é cantado, né, Kyrie eleison, então ele não se tem, ele é omitido, nesse caso já está presente no ato penitencial. Então entra o ato penitencial, né, e em seguida já vem o Glória, também como o texto oficial presente, né, em nosso missal romano, e que de fato, né, há muitas confusões quando se trata da escolha do canto do Glória, né? Porque muitas vezes não tem esse conhecimento do texto litúrgico e que de fato não devem ser alterados os textos litúrgicos, né? Nós temos aí uma expressão muito bem colocada da igreja, que são os textos que não devem ser alterados, né? As partes fixas. Então o Glória, evidentemente, ele entra, né, juntamente. Nós temos também, né, logo em seguida, né, toda a estrutura da Santa Missa, a aclamação ao Evangelho dentro da liturgia da palavra, que também entra ali como uma das partes fixas, né, e juntamente com ela
o versículo do Evangelho que entra logo em seguida e que muitas vezes acaba sendo ignorado, né, em alguns momentos em nossas comunidades por uma falta justamente de observar, né, o versículo que está presente, né? Nós agora no tempo do Advento temos aí as antífonas maiores do Advento que entram nesse momento, né, da aclamação ao Evangelho e que muitas vezes o cantor, justamente por não saber, né, acaba omitindo, né, a antífona, o versículo que está ali presente e acaba deixando de ter essa riqueza dentro da liturgia, né? E quando observamos, seguimos à frente, nós temos aí, né, o santo, né, que também entra como um texto que não deve ser alterado, evidentemente, e na escolha do canto, nesse momento, do santo que será tocado, né, em sua melodia, nós temos, né, aqueles aprovados pela Igreja, a Conferência Episcopal, que aprova, né, a CNBB tem ali suas aprovações com relação a este canto, por algumas repetições que nós temos presente, né? Nem sempre vai seguir o texto, né, conforme está no missal, mas não se muda no sentido das palavras. Algumas repetições entram, né? Um refrão, por exemplo, né? O santo entra como um refrão, né? Santo, santo, santo. Às vezes entra como um refrão, às vezes Hosana nas alturas entra como um refrão. É repetido, mas o texto ele não acaba de forma alguma sendo alterado. E, é claro, o cordeiro, né, que é um momento também das partes fixas, está presente ali. E aqui, né, claro, podemos mencionar uma imensidade de composições quando se tratam das partes fixas da missa. Nós temos, é claro, o Criale romano, né, que tem ali as composições clássicas em canto gregoriano, né, que vão trazer as partes fixas com uma composição, né, que tem aí dentro da história da igreja e que estão presentes. Mas também composições, né, modernas hoje que nós temos, né, podemos mencionar aí muitos musicistas, né, brasileiros que têm já essa iniciativa de compor, né, melodias para as partes fixas da Santa Missa. Sim. E para enriquecer cada vez mais, né, a nossa celebração litúrgica. E, né, as partes que nós dizemos móveis, né, da Santa Missa é justamente o formulário, onde nós temos a antífona de entrada, nós temos a antífona de comunhão, ali é onde, né, tem a oração da coleta, né, presente no missal romano, também sobre as oferendas, também para depois a comunhão, né, em alguns casos também a própria bênção, né, bênção solene, quando são dias solenes, evidentemente, mas que entram essas partes ali, é claro, como o formulário da missa, que é móvel, né, e por isso na escolha dos cantos é interessante sim observar, né, o formulário da Santa Missa que vai ser cantada, né, e na escolha desses cantos tomar muito cuidado para respeitar o tempo próprio da liturgia, né, evidentemente, né. Quando a gente fala dos ministérios de música, você falava que às vezes falta esse conhecimento, né? Então, geralmente, de vez em quando alguém chega assim, padre, mas eu tenho essa música que é tão bonita, posso tocá-la na missa, né? Então, são esses critérios, né? Quais são esses critérios, né? É claro, já tem lá estabelecido, né? Quais são as músicas que a gente pode utilizar na Santa Missa, né? Mas existem alguns critérios, né? Com certeza, questão da letra, né? Qual a profundidade, se ela cabe dentro da liturgia, né? Ou não, né? Se ela pode ser utilizada. Então, com certeza, existem esses critérios, né? Para ser utilizada dentro da liturgia, né? Sim, sim. A igreja, é claro, ela tem essa iniciativa de justamente dar uma instrução, né, para as nossas comunidades. E nós temos, né, à nossa disposição a instrução geral do Missal Romano. Sim. Né, até trouxe ela aqui, está aqui presente, e que vai dar essas orientações específicas para cada um dos cantos, sendo as partes móveis, né, quando se trata dentro da Santa Missa. A orientação primária, né, quando nós observamos, por exemplo, o canto de entrada, né? E aí nós entramos aí numa dificuldade quando nós percebemos que a orientação é de fato que cantemos a antífona, né, a antífona de entrada do dia. Mas aí nós entramos em uma carência, né, quando nós observamos que nem sempre temos essa possibilidade em nossas comunidades, por diversas razões, evidentemente, mas que também
por vezes nós não temos nem composições, né, para poder ser cantadas as antífonas, né? Então, quando nós observamos a antífona de entrada, né, houve uma iniciativa agora, né, da igreja, inclusive uma felicidade nossa, né, que estamos aí servindo na música dentro da Santa Missa da CNBB, com antifonário litúrgico, né, um antifonário que vai trazer então essas melodias para essas antífonas que estão ali dentro do formulário da Santa Missa. E aqui gostaria até de mencionar, né, um autor, um musicista brasileiro, José Gélineau, né, que seria francês o sobrenome, e como ele traz ali, dentro de um livro da coleção Música e Liturgia da Paulus, e ali tem do Padre José Weber, tem dele também, outros volumes também. Sim. E dentro de um desses livros ele até menciona, inclusive, a diferença entre nós cantarmos na missa e cantarmos a missa, né? E essa diferença ela faz aí, com certeza, uma grande consequência quando nós observamos que quando nós cantamos as antífonas conforme a orientação que nós temos presente, nós cantamos a missa em si, né? E por isso o formulário próprio está sendo cantado, né? Mas aí, por falta mesmo da nossa, muitas vezes da nossa própria iniciativa de termos melodias para essas antífonas, né, acabam não sendo conhecidas, muitas vezes por nossas comunidades. Mas é claro, o critério, né, nós temos aí presente, cantar as antífonas, né? Ou senão, né, impossibilitados, como muitas vezes por diversas razões pastorais, não podemos cantá-las, não conseguimos, aliás, para que se busque um canto que seja inspirado nesta antífona que está ali proposta para o dia, para a missa do dia. Sim. E é claro, em outro recurso, né, recorrer a uma música, um canto de entrada, por exemplo, que ele seja próprio para o tempo. E aí nós temos os cantos aprovados pela Conferência Episcopal, né? E ali nós temos inclusive o acesso às partituras online, né? Se pesquisarmos a respeito de cantos para o Advento, nós temos, né, uma iniciativa da CNBB que disponibiliza inclusive as partituras para que nós possamos acessá-las, né? E então esse critério está presente, né? Cantarmos as antífonas, né? Quando não é possível para nós, que possamos então buscar cantos inspirados nelas, né? Justamente para não fugirmos dentro daquilo que é o formulário que está presente na Santa Missa. Então, a gente não pode ter um gosto pessoal, não. Eu gosto dessa música e eu quero que cante essa música que é bonita, é linda, e eu quero que cante durante a liturgia. Às vezes um gosto pessoal do padre, ou às vezes do Ministério de Música. Então, isso não pode ser feito, né? Não pode ser realizado. Uma música que não é litúrgica, né? Uma música religiosa e que é um gosto pessoal. Eu gosto tanto dessa música, padre, vamos cantar essa música na Santa Missa, porque é tão bonita, né? Às vezes ali na ação de graças, depois da comunhão, né? Também às vezes aparece muitas vezes, né? Músicas que não são litúrgicas, né? E às vezes canta-se, né? Na Santa Missa. Evidentemente, quando se coloca esse critério, né, do gosto pessoal, embora ele entre, sim, é claro, porque você está servindo, você tem o seu gosto pessoal quando está servindo né, em diversas funções que você pode estar servindo na liturgia, e terá sim presente seu gosto pessoal, mas ele entra como algo muito atenuado, né? E nesse caso, é claro, né, nós não podemos, né, evidentemente, simplesmente porque achamos bonito, essa música me toca, eu gosto muito dessa música, então vou cantá-la no momento da comunhão, né, simplesmente pelo critério pessoal do gosto, né? Não, nós não devemos seguir conforme esse impulso que muitas vezes está presente, né, em nossas equipes de canto, e confesso, é claro, aqui, né, que
já cantei dessa maneira, né? Até o momento que me dispus a ter um aprofundamento mais a respeito aí da liturgia, o que a igreja nos orienta a respeito disso, e as formações, é claro, dentro do seminário. Mas é uma tendência muito frequente, né, em nossas equipes de canto, né, pelo gosto pessoal. E até, né, como o senhor mencionou, o canto de pós-comunhão, né? E aqui nós temos orientações, sim, para esse momento, né, para a pós-comunhão. Ele não seria meramente um momento para, né, cantar uma música suave e simplesmente para tocar, né, os corações daqueles que já fizeram a sua comunhão. Não, não é essa a função específica, né? Nós teríamos ali, é claro, anteriormente o canto de comunhão, né? Em primeiro lugar, a antífona que está sendo proposta, ou o canto que é inspirado na antífona que, né, que vai ser cantado, mas para a pós-comunhão que a igreja nos orienta é que se cante um hino da igreja, né? Um hino eucarístico. E aí nós temos, dentre os hinos eucarísticos, diversos, é claro, né? Nós temos, né, mencionando aí composições diversas quando nós olhamos para o canto gregoriano, né? Pangelíngua, né? Nós temos presente, nós temos aí uma diversidade de hinos eucarísticos que entram nesse momento e inspirados também, né? Inclusive nós temos paráfrases, né, que podem ser colocadas desses hinos, que podem ser cantadas, né? Composições que se inspiram nesses hinos e que podem ser cantadas, mas não conforme o gosto pessoal, como muitas vezes é a tendência presente, né? Justamente pelo gosto pessoal, essa música me toca, essa música é bonita, e então eu canto ela agora nesse momento de pós-comunhão. Não, deveríamos seguir, é claro, a orientação da igreja, os hinos eucarísticos que estão ali propostos. É uma coisa que surgiu, né, a partir do Concílio Vaticano II. Né? Esses hinos entraram ali para a possibilidade de serem cantados, né? E é claro, nós temos aí presente, né, as composições dentro da igreja como opções para serem cantados nesse momento, né? Hinos marianos também, né? Sim, sim. Também, às vezes no final o canto final, dedicado a Maria, ou um canto inicial também, então voltado assim para Maria, cantos marianos também. Temos muitos, né? Claro que são aprovados, né? Sim, quando nós observamos, né, até o canto final é interessante, né? Porque o canto final, até mesmo José Gélineau, ele inclusive neste livro ele até fala, olha, não precisaria do canto final porque a missa encerrou. Porém, nós já temos, é claro, o costume em nossas comunidades e temos aí também a possibilidade de cantarmos e podemos, é claro. E aí nós temos, claro, a opção, né? Evidentemente, de cantar os hinos, né? As antífonas de Nossa Senhora, que entra, é claro, a Salve Rainha, né? A Ave Rainha do Céu e as diversas antífonas de Nossa Senhora que podem ser cantadas e que nós no seminário, né, nos dispomos, né, a cada momento, a cada Santa Missa, cantarmos essas antífonas ao final da celebração, né? E assim, é claro, pode entrar evidentemente o hino do jubileu, né, por exemplo, neste ano ainda jubilar que nós passamos já e que tivemos aí ao longo do ano essa disposição para cantarmos o hino do jubileu, mas, né, no momento da campanha da fraternidade pode ser cantado também nesse momento do final da celebração o hino da campanha da fraternidade. E quando falamos ali, né, exatamente do canto de entrada, observar a antífona. Nós temos ali, né, um formulário, por exemplo, de uma missa em honra a Nossa Senhora. E muitas vezes a antífona que está ali é, por exemplo, a oração da Ave Maria, né? E às vezes o canto que entra ali pode ser, inclusive, uma composição da Ave Maria como canto de entrada, quando nós observamos que a antífona tem essa característica, né? A Ave cheia de graça está ali presente na antífona. Então, como uma inspiração com relação à antífona pode entrar nesse momento, né? Falando assim sobre música litúrgica, de você praticar corretamente essas músicas dentro da liturgia, existem algumas missas, digamos, não sei se podemos dizer de especiais, né? Mas, por exemplo, o Cerco de Jericó. E ali, então, acrescenta-se músicas ali de acordo com o tema do Cerco de Jericó, né? Em momentos, né, onde leva-se o povo a rezar,
aprofundar mais aquele momento, né? Seja no início, ato penitencial, depois da homilia, por exemplo, né? E até, é claro, depois com o Santíssimo Sacramento, que não é o correto dentro da liturgia. Seria depois da bênção final. Então aí a exposição do Santíssimo, né? E aí, é claro, já não está dentro da liturgia, mas ali aí canta-se, né? Cantos que não são litúrgicos, né? Mas dentro da liturgia, nessas missas, como o Cerco de Jericó, existem outros momentos de oração, é permitido, ou a instrução geral do missal romano, o que diz sobre isso, né? Ou não existe nada sobre isso? Então, na instrução nós não encontraremos, né, uma orientação específica sobre o cerco de Jericó, né, evidentemente, porque ele não se trata, né, de uma oração litúrgica, né, então ele não tem uma instrução própria para ele. Mas ali, né, nós quando observamos, por exemplo, como o canto religioso está presente, né, e esses momentos que estão presentes numa missa que em seguida terá, né, o cerco de Jericó, momentos propícios, né? Por exemplo, né, há o costume na homilia de cantar novamente o refrão do Salmo, por exemplo, alguns têm. É uma coisa que está permitida, está dentro ali, né, está presente como algo que pode ser uma iniciativa ser repetido ali, isso, depois inclusive da homilia ou antes da homilia. Sim, que vai ajudar a comunidade a justamente adentrar no mistério celebrado, né? Mas é claro, quando falamos do cerco, né, de Jericó, essa é clara a orientação, né? Após a Santa Missa, o momento da exposição, e segue ali, né, todo o momento devocional, que é uma iniciativa devocional, né, o próprio cerco de Jericó, e que algo que é devocional, ele não entra especificamente como algo litúrgico, né? E por isso dá-se a bênção final e em seguida tem ali, né, toda a estrutura do cerco de Jericó conforme o costume, né, da comunidade aí. E como não é um ato litúrgico, entram sim as músicas religiosas que estão ali presentes, né, para justamente fazer esse momento de adoração e também, né, de oração e devoção ao Santíssimo Sacramento que está ali presente, né? Mas dentro da liturgia, evidentemente, não entra, né, a exposição, esse momento ali, né, e esses cantos dentro da liturgia, nesse momento não entraria. E no final, sim, como exposição, um momento ali propício para, né, esse momento do cerco de Jericó, algo que está ali presente, né? Quando a gente fala do Ministério de Música, né, às vezes alguns ministérios, é claro, eles foram formados talvez nesse sentido de utilizar, por exemplo, uma bateria, guitarra, contrabaixo, né? Então, também há sim alguma orientação da igreja sobre isso, né? Porque, é claro, qual que é a função do Ministério de Música? Levar a Assembleia a rezar, né, a contemplar o mistério naquele momento, né? Sim. E será que esses instrumentos, né, digamos esses instrumentos mais barulhentos que existem, né? Sim. Será que eles ajudam ou atrapalham, né? Como que você vê isso, né? O que a igreja fala alguma coisa sobre isso ou não tem alguma orientação sobre essa questão desses instrumentos como a bateria, guitarra e assim por diante? Sim, existe uma orientação da igreja a respeito dos instrumentos, principalmente a abertura que a igreja desempenhou com relação aos demais instrumentos, né, quando se tinha evidentemente como o único instrumento o órgão, o harmônio que estava presente, e depois abriu-se então para os demais instrumentos. Há essa autorização nesse quesito, né, com relação aos demais instrumentos, mas como um acompanhamento, né, nós temos ali com sobriedade o uso desses instrumentos. E aí nós teríamos que fazer, é claro, uma reflexão, né, a respeito daquilo que de fato convém e aquilo que não convém. Porque justamente quando nós temos aí, né, um ministério, né, de música, e falamos um ministério completo, e aí temos aí toda essa banda, né, muitas vezes ela pode causar aí na comunidade e até mesmo no próprio ministério, na equipe de canto, um equívoco,
quando nós observamos que o intuito ali de estar é uma apresentação, muitas vezes, do que justamente servir a liturgia e levar à contemplação. E esse exercício de levar à contemplação, ele vai exigir de nós uma concentração, vai exigir de nós também momentos de silêncio, vai exigir de nós também sobriedade no volume da música, dos instrumentos, né, do microfone do nosso cantor também, o volume ali necessário é bem regulado, evidentemente, né? Para conseguir levar a função do canto, então, é levar a comunidade à oração e a participação plena da comunidade. E essa participação, ela é enfatizada quando nós não temos aí grandes, né, apresentações, né? Muitas vezes pode haver esse equívoco. E aqui, é claro, nós não vamos encontrar uma orientação especificamente dizendo a respeito, por exemplo, dos instrumentos de percussão e que diga, a bateria, né, o baixo, não vai ter uma orientação específica dizendo, né, com relação ao instrumento, nomeando, né, dando nome ali, né, aos instrumentos para dizer se eles convêm ou não. O que se pede justamente é uma sobriedade com relação a esse momento. Convém ou não convém? E aqui nós olhamos a característica de cada instrumento, né? Os instrumentos de percussão, eles têm como a sua função primária marcar o ritmo, né? E essa marcação rítmica, muitas vezes, ela pode levar a uma incompreensão, já que nós observamos que a música ela está a serviço da oração e levar a oração mais profunda, a contemplação. E aqui, essa marcação rítmica, muitas vezes, ela vai acabar, muitas vezes, desconfigurando o caráter oracional do que se está cantando. Sim. Especificamente quando nós falamos, é claro, das partes fixas da Santa Missa, né, observamos, por exemplo, o ato penitencial, e existem aí melodias diversas e dentre elas algumas equivocadas, né, quando colocam esse momento em um ritmo muito acelerado, né, você está pedindo perdão em um ritmo muito acelerado. Bem fora, e parece que, né, não há ali uma sobriedade nesse momento, né, do perdão. O próprio cordeiro, né, o momento que justamente o cordeiro é imolado, e ali nós, então, muitas vezes as composições e as nossas equipes de canto acabam confundindo esse momento ali com, né, grande exuberância de instrumentos, volume muito alto, ritmo acelerado, e aí nós observando os instrumentos de percussão, nem sempre eles vão caber, né, justamente quando se observa a função. A função do canto dentro da liturgia é levar a oração. E quando ele não cumpre com essa função, né, enfatizando muitas vezes essa marcação rítmica, né, e nós estamos a todo momento olhando para o relógio e de um certo modo, isso vai levar a comunidade a uma espécie de euforia ali quando se trata de um canto mais acelerado, um andamento muito acelerado, é claro, vai acabar, é claro, atrapalhando ao invés de ajudar, né, em alguns momentos específicos. Então teria que ser feita de fato uma reflexão, né, a respeito disso. Convém ou não convém quando nós observamos para a função do canto, não seria justamente essa marcação rítmica, mas é claro, levar a comunidade à participação plena na oração. E os cantos muitas vezes são a própria oração, né? Ali nós temos presente o santo, o cordeiro, as partes fixas, especificamente o glória, por exemplo, né? Que tem ali a própria oração que é cantada, né? Pode ser rezada, mas que é cantada, né? Muitas vezes. Então, veja, nós teríamos que ver nessa reflexão se convém ou não, né? Será que nós não estamos confundindo, né, com a nossa banda que vai aqui se apresentar nesse momento, né, da Santa Missa, e não só, né, quando nós falamos, é claro, dessa postura, quando nós falamos, olha, um ministério de canto que apresenta ali, né, uma bateria, um baixo, uma guitarra, enfim, uma banda que nós temos ali, e com esse intuito de se apresentar. Esse equívoco ele pode acontecer também quando nós temos um coral, por exemplo, mas que está ali um intuito justamente de uma apresentação, né? Uma exuberância muito grande e pouca sobriedade muitas vezes. Então é preciso haver sobriedade em ambos os casos, né? Quando nós observamos ambos os casos, quando nós tratamos de música e a sua função dentro da liturgia, né? É interessante, você falava do ritmo, da tonalidade, né? Isso ajuda a rezar, né? Porque
às vezes aquele ritmo lento, que às vezes é uma coisa que parece que está indo, parece que nunca acaba, né? Sim. É claro que tem para cada tempo tem o seu ritmo também, né? Sim. Mas às vezes tem que perceber isso, né? Qual que está sendo o ritmo, a tonalidade também, para que realmente a Assembleia consiga, né, participar daquele momento, né? Rezar junto, cantar junto, né? Sim. Então isso é muito interessante. Quando você falava também ali do ministério, onde muitas vezes usa-se os instrumentos lá de percussão, né? E muitas vezes isso leva as pessoas a não se concentrar naquele momento de oração, mas viver uma experiência de como se fosse uma apresentação, né? E é importante perceber também quais são esses momentos. Como você falava, né? Será que convém? Talvez alguns momentos festivos, né? Um dia de Nossa Senhora Aparecida, talvez poderia ser utilizado mais, né? Mas não assim nesses tempos litúrgicos que nós vivemos, e cada tempo tem uma proposta para a vivência da nossa fé, né? Então talvez alguns momentos da nossa caminhada, dessa liturgia que nós celebramos, talvez poderia colocar um instrumento, né? Bateria e outros, né? Penso assim, né? Mas eu acho que em geral o que ajuda mesmo é realmente os instrumentos moderados, que levam a pessoa a participar daquele momento, né? Rezar junto com a comunidade, né? Com toda a igreja, né? A assembleia ali rezando todos juntos, né? Então isso é muito importante, né? Sim, sim. De fato, ali, quando há esse equívoco, né, com relação à função do canto, ocorre muitas vezes uma decisão que ela acaba introduzindo esse ritmo acelerado e por vezes, né, acaba não cumprindo a sua função. Quando nós observamos, né, que a contemplação, né, quais são as características que a contemplação, a oração contemplativa, ela apresenta, né? Justamente esses instrumentos mais moderados que levam à oração. E aqui nós temos, é claro, né, uma coisa que muitas vezes aparece em nossas equipes de canto, né? Uma postura, olha, eu vou na igreja para ficar feliz, né? Então esse momento é de alegria. Sim, evidentemente nós ficamos alegres por estarmos reunidos na presença de Deus, mas esse momento é justamente para contemplarmos e rezarmos, e que nos leva à oração, e essa oração que ela vai acalmar o nosso coração. Em muitos momentos do nosso dia a dia, né, fora da igreja, nós estamos aí marcados por uma rotina intensa, né, seu trabalho, né, cada momento você está olhando para o relógio, e aí, quando você vai para a Santa Missa e continua com essa marcação desse ritmo aí presente, muitas vezes pode não ter esse momento contemplativo. Não desliga, não tem esse momento contemplativo, justamente para estar inteiramente na oração, né, dentro da Santa Missa. Então essa confusão muitas vezes está presente, né? Não que não leve a alegria. O canto suave, ele leva também a alegria, né, da oração que se é elevada a Deus, e a alegria de se estar na presença de Deus, né? Na liturgia também o silêncio, né? Também você já citou isso, né? Também faz parte para que a Assembleia possa refletir, contemplar, né, o mistério que está sendo celebrado. Então, o silêncio também faz parte. Muitas vezes hoje as pessoas têm essa dificuldade de fazer silêncio, né? Sim. Então, parece que quando está o silêncio lá, está faltando alguma coisa, né? Sim. Aconteceu alguma coisa, as pessoas não conseguem parar, né, fechar os olhos, contemplar, né, refletir sobre aquele momento, né? Então, às vezes a gente tem que pedir, vamos fechar os nossos olhos um pouquinho, né? Sim. Vamos refletir sobre a palavra, sobre esse momento que nós estamos vivendo, né? Então, assim, por si só, as pessoas não têm esse hábito, muitas vezes, né, de silenciar dentro da liturgia, né? Fez um silêncio, parece que
por que o padre está demorando? Né? Por que o ministério parou? Né? Então, às vezes, essa preocupação, né? E essa pressa, né? De terminar o quanto antes. Mas veja, é importante você aproveitar assim o máximo daquele momento, né? Estamos diante do sagrado, ali celebramos o mistério de Deus, né? A liturgia, aquilo que nós celebramos, a palavra, a Eucaristia, tudo isso nos ajuda para que nós possamos viver esse momento especial, especialíssimo de encontro com Deus, né? Então aquele momento tem que ser aproveitado ao máximo, né? E quando a gente fala de assim, essa parte técnica também, né? Tem a formação litúrgica e precisa também a formação técnica, né? Então elas caminham juntas, né? O que vem primeiro? Uma formação litúrgica, a formação técnica, né? Muito bem. A igreja, inclusive, né, em seus documentos, ela já menciona justamente a formação litúrgica em primeiro lugar, porque a técnica ela está como a serviço da liturgia. Sim. Então ela vem em primeiro lugar justamente para que se possa, né, fazer adequadamente dentro da liturgia, justamente falando da música litúrgica, né? Mas que a técnica ela deve sim ser introduzida, né? Muitas vezes nós temos, né, uma postura muito comum, né, em nossas equipes de canto, né? Eu aprendi a tocar o violão, né, e toco o violão há muitos anos, mas permaneço sempre da mesma maneira, né? Nunca busca mais aprofundar, estudar, tanto liturgicamente como musicalmente, quando nós observamos, né, a técnica no próprio instrumento, né? Melhorar a forma de tocar, né? Nós falávamos do ritmo, por exemplo, né? O violão como um instrumento predominantemente harmônico, né? E sua grande maioria, nossas comunidades aí tocam, né, por cifras, né, ou senão, é claro, alguns casos partituras, mas que faz sim harmonia no violão. E ali nós temos aquele ritmo, né, presente no violão, a harmonia com o ritmo. E muitas vezes aquele que se dispõe, né, a tocar violão não se preocupa em justamente aprofundar tanto liturgicamente, né, mas como também a técnica do próprio instrumento, né, observar que, né, pode se introduzir às vezes não apenas o ritmo, né, nesse instrumento que é o violão, que ele pode ser aí, né, tocado de diversas maneiras, mas que quando tocado, né, harmonicamente nós temos ali a possibilidade de fazer, por exemplo, ele dedilhado, né, ele fica mais orante, sim, ele fica inclusive mais propício para uma contemplação, né? Para a Assembleia rezar e contemplar nesse momento, e muitas vezes aquele que se dispõe, né, a tocar o instrumento acaba também deixando a técnica, né? Às vezes até tem o conhecimento litúrgico, mas também deixa a técnica. Então, de fato, em primeiro lugar, o conhecimento litúrgico, evidentemente, porque a técnica ela está a serviço, mas nós temos que andar com essas duas coisas juntas também ao mesmo tempo, né? Porque a técnica ela vai enriquecer a serviço da liturgia. Nós poderíamos ter, é claro, um conhecimento técnico muito grande, né? Inclusive, né, conheci uma musicista, né, que tinha ali, um pianista inclusive, né, e comentava a respeito de um coral, né, que eles tinham, inclusive em Curitiba, esse coral que eles cantavam frequentemente e que naquele momento já não tinha mais o coral, mas ela apresentou um pouco do repertório, e dentro do repertório havia um Glória, né, e aquele Glória muito bonito, por sinal, em sua, né, quando nós observamos as características técnicas, né, com uma melodia excepcional e ali as divisões muito precisas para as vozes dos cantores e uma exuberância muito grande, mas a letra não seguia o formulário do Missal Romano e por isso ele não seria, né, propício para cantar dentro da liturgia, não entra dentro da Santa Missa, mas que eles cantavam. Então vejamos, havia ali de fato uma iniciativa técnica muito grande, né? Uma disposição técnica ali e conhecimento musical grande, mas litúrgico muito pouco, porque não tinha esse conhecimento, né, também do que cabe ali nesse momento, que é o Glória justamente aprovado pela Conferência Episcopal, conforme o texto, né, que nós temos no Missal Romano. Hoje tem assim os nossos ministérios de música, né?
Existem muitos músicos bons, né? Com uma voz excelente, né? E talvez a preocupação que exista nas paróquias, né? É de que novas pessoas possam estar ali participando, né? E é claro que às vezes existe essa motivação para que um grupo de jovens forme o seu grupo, ministério e toque na missa. As crianças que já vão no coral, né? Já estão lá participando, já é também uma motivação muito grande. Mas qual seria assim o caminho, digamos, para que numa paróquia, digamos, que tivesse assim um incentivo maior, né? Para que aquela pessoa, não só o jovem, né? Mas às vezes uma pessoa que sabe tocar um instrumento, legal, tá ali, eu toquei no passado, às vezes participou de uma banda, tocou na igreja, mas de repente deixou de lado e ela está lá na assembleia, participa, e a gente encontra muitas pessoas assim, sim, né? Sim. A gente encontra pessoas que fizeram parte do Ministério de Música, são músicos, né? Mas muitas vezes falta, às vezes, esse convite, né? E às vezes não existe muita abertura, né, para isso. Então, qual seria o caminho, né, para que dentro de uma paróquia a gente pudesse assim motivar, né, a gente pudesse acolher essas pessoas? É claro que quando a gente faz o convite na Santa Missa, né, o padre diz, olha, quem é músico, procure aí o Ministério de Música, mas nem sempre a pessoa ela vai em busca disso, né? E talvez exista um outro caminho que a gente poderia motivar mais, para que aquele músico que está ali participando e ele está esperando talvez alguém que venha e diga, olha, você é músico, venha participar do nosso ministério, né? Quer formar um novo ministério também, né? Então seria um caminho assim de motivação dentro da comunidade. Mas qual seria essa motivação? O que você acha assim? De que forma que poderíamos realizar essa motivação? Muito bem. Eu acho que, em primeiro lugar, ali se observando, né, aqueles ministérios que já estão presentes, e aqui esse convite ele se estenderia também para aqueles que já estão servindo e para aqueles que gostariam de servir. Uma iniciativa formativa, né, observando, né, que nós podemos cada vez mais melhorar e formar, né, as nossas equipes de canto, né, os nossos ministérios, e assim, nesse convite também formativo, abranger aqueles que desejam também, que ainda não servem, mas desejam servir dentro da Santa Missa, nas equipes de canto, e que podem ser introduzidos, mas que em primeiro lugar possam passar, é claro, por essa formação litúrgica, para justamente não entrar em equívocos, né? Sim. Mas que essa pessoa possa servir cada vez melhor, né? Levando a função que é a oração da música, a música que é a sua função de levar a oração, né? Dentro da Santa Missa. Então, esse convite também abranger. Talvez uma iniciativa formativa. Teremos uma formação para futuros ministérios de música, por exemplo, né? E aí abranger ali tanto uma formação litúrgica, né, para os que já estão servindo dentro da liturgia, porque sempre há o que aprendermos, né? Quando nós observamos, né, dentro da igreja, sempre nós temos o que aprender, nós nunca cessamos, né? Cada vez mais nós vamos encontrando algo novo, né? Observando aquilo que a igreja nos orienta. E assim, é claro, aqueles que já estão servindo também se dispor a esse momento formativo. E às vezes, é claro, há um equívoco, infelizmente, em nossas comunidades, né? Aqueles que já servem há algum tempo tendem a justificar, né, a sua ausência nesses momentos formativos pela sua experiência, seu tempo dentro do Ministério de Música, né? Já fazem 10 anos que eu toco na igreja. E então, né, essas formações, resistência, né? Justamente, e às vezes resistência a iniciativa, a mudanças, né? Sim. E essa iniciativa formativa, né, muitas vezes ela acaba sendo não acolhida, né, por nossos cantores que já estão há tempo servindo dentro da Santa Missa e que fazem muitas vezes, cometem equívocos e não sabem, mas têm essa resistência. E pior ainda quando nós
já temos a iniciativa formativa, mas ainda há resistência no erro. E aí teria que haver uma forma de uma conversão litúrgica, que inclusive o documento, se não me engano, 43 ou 79 da CNBB fala sobre isso, uma conversão litúrgica para os nossos cantores, observando aquilo que a igreja nos orienta, e que não é simplesmente a critérios vagos que a igreja nos orienta para como devem ser os cantos dentro da Santa Missa, mas existe toda uma motivação para que os cantos estejam ali presentes daquela maneira, dispostos com aquela letra específica. Nós poderíamos fazer um estudo muito aprofundado teologicamente quando nós observamos o Glória, por exemplo. Inclusive, existem monografias na teologia que nós poderíamos fazer, inclusive, o santo, e como ele está disposto ali em sua letra, a letra que está no formulário, dentro do missal romano, ele tem um compêndio teológico ali presente, e características teológicas que levam a uma reflexão muito aprofundada. Então, nós mudarmos essa letra que está ali presente vai causar uma desconfiguração daquilo que é aquele canto naquele momento. E aí, muitas vezes, em outros momentos, a Santa Missa, é claro, pode ocorrer esse equívoco, mas essa resistência dos nossos cantores muitas vezes acaba sendo muito difícil, porque não quer mais melhorar, ser formado tanto liturgicamente e muitas vezes também musicalmente. E aí não há essa melhora, E como fazer, por exemplo, para dar um puxãozinho de orelha naquele ministério, que muitas vezes cria essa resistência, à mudança, e às vezes nós precisamos dar esse puxãozinho de orelha. Talvez o caminho é aqui, a formação litúrgica, A formação é o conhecimento daquilo que a igreja está pedindo, aquilo que realmente a liturgia, como que ela deve de ser conduzida, Os ministérios de música, como que eles devem de se adaptar a cada tempo, Essas mudanças, Então, essa formação litúrgica, creio que seja fundamental, fundamental para que haja essa conscientização e seguindo o mesmo caminho, Sim, que toda a igreja faz. Uma iniciativa justamente de uma correção que seja fraterna, Nós não poderemos de maneira alguma chegar em nossas comunidades, especialmente as mais simples, e justamente fazer essa ruptura com aquilo que eles já estão servindo, mas que ainda não sabem, não tiveram essa oportunidade formativa, mas fazer essa correção fraterna. Agora, é claro, quando há essa resistência, é preciso retomar esse diálogo, com aquele que está a serviço da liturgia, falar, olha, tivemos a formação, já foi mencionado, que, por exemplo, esse canto não se encaixa. Então, que seja observado esse canto justamente para que ele não entre na liturgia, mas, é claro, ter um equilíbrio nessa correção fraterna, não haver uma ruptura, não há como cobrar, é claro, das equipes de canto que não foram formadas, por exemplo, chegaram nas comunidades mais simples e justamente cobrar uma formação litúrgica que eles não tiveram, mas proporcionar essa formação litúrgica. O que não podemos, o mínimo, que o eles mínimo, possam, exatamente. Pelo menos o mínimo. Sim. Às vezes as pessoas, depende, a comunidade às vezes não consegue ter esse aprofundamento, Sim, mas talvez o mínimo ali de conhecimento sobre a liturgia, sobre canto, música, Sim, creio que justamente essa empreitada, formativa para o canto litúrgico, se nós observarmos aquilo que está presente para nós, os cantos das partes fixas, não alterarmos o texto das partes fixas em todas as nossas comunidades, se em todas as nossas comunidades fosse observado pelo menos as partes fixas, nós já teríamos aí um caminho muito grande, se tratando do canto litúrgico, Mas muitas vezes a orientação da igreja a respeito das partes fixas que não sejam alteradas, mas insistem ainda nos cantos que alteram,
né, a letra destes cantos, né, as composições que alteram a letra desses cantos, mas fazer esse caminho, pelo menos ter esse critério, né, as partes fixas não sejam alteradas. E aí nós vamos fazendo um caminho gradual, quando observamos, olha, existe um formulário para a Santa Missa, existem as antífonas que podem ser cantadas, existe um tema litúrgico dentro daquele formulário, né, da Santa Missa que é celebrada naquele dia, e esses cantos específicos podem entrar. Quando nós falamos entrada, falamos ofertório, né, falamos o canto de comunhão. E o que faz justamente ele ser litúrgico é justamente ele ser encaixado nessas características, né? Nós temos ali esse encaixe para esses cantos, justamente porque eles são móveis, né, e eles podem ser encaixados nesses momentos. E aquilo que convém ou não, né, estar ali presente. Então, ter essa iniciativa formativa, né? Se nós fizermos esse caminho de pelo menos as partes fixas, né, serem respeitadas, nós teremos, é claro, um grande caminho, né? Sim, com certeza. Muito bem. Olha, Bruno, você é de onde? Qual cidade? Muito bem, eu sou da Lapa, Paraná. E paróquia Santo Antônio da Lapa, né? Inclusive, meu pároco Padre Elvis, né, que está lá presente agora. Atualmente, e nós temos ali em nossa paróquia muito grande, né, várias comunidades, inclusive o senhor esteve também nesta paróquia, né, trabalhando. Sou natural de lá. Minha família, porém, veio de Palmeira, mas veio para a Lapa, foi para a Lapa, aliás, e eu já nasci na Lapa, meus irmãos também são lapianos, né, que nós falamos. E aí temos essa terra boa da Lapa, que inclusive, né, tem, com a graça de Deus, um número de vocações considerável, né, quando falamos das vocações sacerdotais em nossa diocese, né, observando aí aqueles que são os lapianos, né, que estão presentes no clero, tanto da nossa diocese e, é claro, em vida religiosa também temos alguns que são, né, naturais da região da Lapa. E sou de lá, sou da região da Lapa. Bom. Lapiano, então. Sim. E você está, então, na teologia, né? Sim. Qual ano de teologia? Vou para o 2º ano de teologia, né? E iniciando esse 2º ano da teologia e ainda continuando a formação, aquilo que nós chamamos em nossos seminários diocesanos, a estrutura formativa do seminário diocesano, que chama essa etapa de configuração, né? E não simplesmente apenas a teologia, porque a teologia ela é parte, né? Ela está presente ali, a teologia como dimensão acadêmica que está sendo enfatizada, né, da teologia. Mas nós temos também a dimensão humana que é trabalhada, dimensão espiritual, dimensão pastoral, e inclusive aqui, né, mencionando, né, o senhor que é pároco desta paróquia, Nossa Senhora Aparecida do Guatupê, e que eu, né, estou aqui presente, estive, né, ao longo desse ano presente nesta paróquia, que foi muito gratificante, né, estar nesse momento. E essa dimensão pastoral que também faz parte da etapa da configuração, que tem essa duração de 4 anos, né? Então, ao todo, né, no seminário, tendo passado pela primeira etapa, que se chama o propedêutico, né, e depois a segunda etapa, que é o discipulado, onde nós estudamos, então, a filosofia, que tem a duração de 3 anos, fazem 5 anos, né, que estou no seminário. Vou para o 6º ano agora de seminário, né, estando aí estudando no seminário, com a graça de Deus, cada vez mais buscando confirmar a vocação, né? Que bom. E toda essa experiência no seminário, os estudos, teologia, né? E essa experiência sua também com a música, olha que maravilha. Olha, parabéns por esse aprofundamento que você busca, esse conhecimento, né? Eu acho que é tão importante, né? Você é um seminarista, né? Está nesse processo formativo, mas como sacerdote, você ter o conhecimento sobre a liturgia, sobre a música, né? E ser um músico ainda, né? Então isso faz parte da evangelização, de toda a nossa missão, né? De conduzir o povo de Deus, né? Então, parabéns por toda por tudo isso que você está fazendo, né? E, Bruno, eu gostaria assim que você deixasse uma mensagem final, assim, para todos os músicos, ministérios de música, aqueles que estão a serviço lá na igreja, nas paróquias, nas comunidades, né?
Tem uns que têm mais conhecimento, outros menos. Mas qual assim, a mensagem de motivação que você deixaria? Sim, aqui, é claro, comentando, né, alguns autores que nós poderemos observar, é claro, dentro da teologia, né, nós observando um grande santo da igreja e filósofo também, teólogo, nosso querido Santo Agostinho, né, que tem a sua experiência com a música de uma maneira assim excepcional e que a define, né, escreve sobre a música e diz que ela é a arte do bem modular, a ciência do bem modular. E é claro, olhando o contexto de Santo Agostinho, o canto se caracteriza mais o canto modal, né? O canto gregoriano é modal e naquela época estava presente ali. E ele define ela desta maneira, porque ele está observando que a música ela reflete a harmonia já estabelecida no cosmos e por isso esse bem modular de forma harmônica é a música. E assim nós temos também, é claro, a definição de São Tomás de Aquino, né, na Suma Teológica. Ele vai dizer justamente que a música ela está presente como a arte racional que ordena as paixões, né? É claro, conforme a perspectiva de São Tomás de Aquino, estando inserido na escolástica, sua influência também de Aristóteles, e que ele ali define dessa maneira, observando que a música ela é capaz de levar e ordenar o homem para o bem. Também, né, conforme Santo Agostinho. E se dermos ainda um salto e observarmos, né, nosso saudoso Papa Bento XVI, e que diz que a música é oração tornada som. E assim, né, essa mensagem seria justamente observarmos, né, a profundidade que está presente quando nós observamos a música na liturgia e como essa oração tornada som, ela tem uma grande responsabilidade, porque está levando toda uma comunidade para a oração, para essa contemplação do que é belo e como ela é algo muito mais profundo, mas, né, que nós busquemos cada vez mais ser e refletir, né, esta harmonia que está na música, também como nós servimos dentro da liturgia, mas a nossa vida também esteja orientada, como São Tomás de Aquino coloca, que ela consegue, então, moderar as paixões e orientar para o bem. Então, nossa vida também se volta para o bem. E a consequência é o nosso serviço. Se nós nos voltamos primeiramente para Deus e por isso nós servimos dentro da liturgia e não por outro motivo, evidentemente, nós temos aí a consequência. E a consequência, é claro, vai ser a oração tornada som, né, como dizia nosso Bento XVI. E assim nós temos, né, um ótimo cumprimento daquilo que é o serviço dentro da liturgia, a música litúrgica. E assim, a nossa vida, estando orientada para Deus, o nosso serviço dentro da Santa Missa, dentro da música, também estará orientado para Deus. E assim, cada vez mais, se nós fazemos algo para Deus, nós sempre queremos melhorar isso que nós fazemos para Deus. E assim, cada vez mais nós vamos aprimorar. Porque não fazemos para nós mesmos, ou para nos apresentarmos, né? Mas nós fazemos, é claro, para Deus. E assim, levamos toda a comunidade conosco para se voltar para Deus. E o canto tem essa responsabilidade. Então, que possamos observar justamente essa responsabilidade, a oração tornada som que está em nossa voz, que está em nossas mãos, sejam nas teclas, sejam nas cordas, sejam no sopro, mas que é a oração ali sendo justamente dita dessa maneira, seja em notas, seja em palavras, mas é a oração da comunidade. E que isso permaneça em nossos corações, né? Essa busca por essa oração. Que maravilha, olha. Isso é maravilhoso, né? Muito belo. A música é muito importante, o canto, né? O Sérgio, você é músico ou não? Você sabe tocar algum instrumento? Sabia. E Rúbia? Não, tá bem? Nossa. Eu até tentei, mas não persisti. Então, desde o seminário nós tínhamos o coral, né? Era um grande coral, cantava, então gostava muito. Depois comecei a aprender teclado, depois violão, violino e parei por aí.
Então a gente não, talvez a falta de tempo de você Sim. aprofundar mais, né? Mas é maravilhoso, né? Você saber tocar um instrumento. A minha família, meu avô era músico, meus tios, tanto o avô da parte paterno como materno, eles eram músicos, né? E tenho muitos músicos na minha família. Então é o dom de cada um, né? De Sim. desenvolver esse talento tão grande, tão importante. E aqueles que realmente têm esse talento, eu acho que não devem de perder tempo, né? Sim, se aprofundar cada vez mais. Sim. E, sobretudo, para se colocar a serviço de Deus, da igreja, da comunidade, né? Para que possam levar as pessoas à oração, né? Sim. Muito bem, Bruno. Muito obrigado por ter vindo participar aqui do nosso podcast, Santo Pode Mais, e falando sobre este tema de música litúrgica, né? Esse episódio que foi tão bom, né? Obrigado pela sua presença e esperamos que talvez em outro momento você também venha mais vezes para cá, né? Participar desse nosso podcast, tá bom? Muito obrigado. Agradeço novamente, né, por esse convite e agradeço, é claro, por essa oportunidade de falar desse tema, né? Falava no início, é claro, não sou um musicista, mas admiro muito, né, essa arte que é a música e a música litúrgica que nós temos, né, dentro da liturgia. Mas tem bastante conhecimento, né? Maravilha, gente. Então, muito obrigado. Você pode curtir as nossas redes sociais, no Instagram, no TikTok. Inscreva-se também no nosso YouTube, no canal do YouTube. E deixe também os seus comentários. É muito importante a sua participação, tá bom? Então, até o próximo episódio. Com a graça e a bênção de Deus, que Deus te abençoe e até a próxima, se Deus quiser.